Salmo 23, verso 1, quem encontrou a referência bíblica, diga: eu vou morar no céu. Amém. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Queiram estar assentados, vamos alguns minutinhos meditar em uma palavra. Queridos, nós estamos nesta noite diante de um dos textos mais famosos da Bíblia. Quem aqui nunca viu? Quem aqui nunca ouviu? Quem aqui nunca foi levado a esse texto e aprender lições com esse texto? Quem aqui nunca foi surpreendido com alguém recitando esse texto? O Salmo 23, irmãos, é um dos textos mais famosos de toda a Bíblia. O autor deste salmo, um dos personagens também mais famosos de toda a Bíblia. O Salmo 23 tem sido refúgio para muitas pessoas. O Salmo 23 tem sido o socorro para muitas pessoas. O Salmo 23 tem sido o ânimo para muitas pessoas. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós estamos olhando para canções. A palavra salmo no original é terrilim, que quer dizer louvor, que quer dizer canções, músicas que os salmistas expressavam nos seus mais diversos momentos da sua vida, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de peregrinação, momentos de festa, momentos de júbilo. Os salmistas expressavam a sua gratidão, o seu sentimento do seu coração em canções. Então, todas as vezes que você ler salmos, você não está lendo dados históricos, você está lendo canções, músicas. E o Salmo 23 eu escolhi para essa noite, porque o Salmo 23 revela segredos do sucesso da liderança de Davi, segredos do sucesso do ministério de Davi. O Salmo 23, ele é maravilhoso, porque Davi, como em alguns outros salmos, vai deixar bem claro a posição de Deus na sua vida, na sua liderança, na sua casa. Perceba que o texto mais famoso, ou um dos mais famosos da Bíblia, não está começando com Davi falando de ovelha. O texto mais célebre da Bíblia, por que não usar essa expressão, não está iniciando com Davi falando de pasto, não está iniciando com Davi falando de batalha, porque era também um grande guerreiro. Mas o que eu acho mais interessante é que Davi começa este salmo fazendo menção do Senhor. Aqui, queridos irmãos, eu encontro um grande segredo da liderança e do ministério de Davi, a posição de Deus na vida dele. Deus não estava em segundo lugar na vida de Davi, Deus não estava atrás nas andanças, batalhas de Davi, não. Quando Davi inicia o salmo fazendo menção do Senhor, Davi está mostrando para todos que leriam, cantariam essa canção, de que a posição de Deus na sua vida sempre foi em primeiro lugar. Quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, nós percebemos o sucesso dos personagens bíblicos acontecendo, porque Deus ocupava a posição de primeiro em suas vidas. Quando olhamos para Gênesis, contemplamos Abraão sendo bem sucedido, o pai da fé. Tudo por quê? Porque Deus estava em primeiro lugar. Isaac, Jacó, da mesma forma, a posição de Deus era em primeiro lugar. Olhamos para um homem chamado Moisés, que teve inúmeras experiências com Deus, mas quando estava diante do Mar Vermelho, perguntou a Deus o que fazer, e Deus lhe deu uma resposta.
ele estendeu a sua mão, tocou nas águas e fez Deus soprar um vento, o mar abriu, Israel passou, houve uma grande vitória, porque Deus estava na frente. Quando Moisés, em um momento crítico do seu ministério, Êxodo 33, olha para Deus e fala: Deus, nós não daremos nenhum passo sem que a tua presença vá conosco. A Bíblia diz que Deus dá uma palavra correta, firme e certa para Moisés, e Deus diz: vai, Moisés, porque a minha presença irá contigo e você vai poder descansar. Quando olhamos para Josué, no período de transição da liderança de Israel, a Bíblia diz que Josué assume a nação de Israel. Moisés morre e agora a nação de Israel está preocupada. O que vai acontecer? Estamos do lado de cá do Jordão, o tempo da cega, diz a Bíblia, correnteza alta, mas Deus vem e chama Josué para uma conversa e diz: Josué, assim como eu fui na frente de Moisés, eu também serei contigo. Mas Senhor, o Jordão está diante de nós, o Jordão está diante de nós, tempo da cega, não tem como atravessar a nado e não há embarcação para tanta gente. Josué faz o seguinte: pega a minha arca e coloca na frente do meu povo e diga para os sacerdotes andarem, e quando chegarem nas margens do Jordão, diga para colocarem os pés nas águas e fica observando o que vai acontecer. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que os sacerdotes colocaram a arca sobre os ombros e foram andando, e quando colocaram os pés na margem do rio, o que tinha passado de água foi, e o que estava vindo parou, porque Deus estava passando na frente. Eu tenho uma palavra ao seu coração essa noite. Quando Davi diz: o Senhor, ele está colocando Deus em primeiro lugar. Esta é a posição que Deus tem que ocupar na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua liderança, na sua família, aonde você for. Por que, pastor? Deus tem que estar em primeiro lugar. É simples de entender, porque se Deus estiver na tua frente, não tem barreira que te para. Se Deus estiver na tua frente, não tem demônio capaz de te parar. Se Deus estiver na tua frente, meu irmão, porta fechada ele abre, muro ele derruba, e você chega para alcançar o que Deus tem para a sua vida. Pegue a mão da pessoa que está do seu lado, olhe bem dentro do olho dessa pessoa e diga para ela: se Deus estiver na sua frente, fica tranquilo, macumba não te para, feitiçaria não te para, inveja não te para, mentira não te para. Ei, se Deus estiver na tua frente, vai, porque você vai chegar, vai chegar, vai chegar. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão para adorar. O Senhor perceba, irmão, que Davi está dizendo o Senhor. Ele não está dizendo um rei, ele não está dizendo um sacerdote, ele não está dizendo um qualquer, ele está dizendo o Senhor Perceba que Davi está fazendo uma afirmação, e ele está dizendo o que Deus é para ele. Eu pergunto para você essa noite: o que Deus tem sido para você? O que Deus tem sido para você? Pastor, Deus tem sido para mim a luz no fim do túnel. Pastor, Deus tem sido para mim aquele que resolve tudo, quando eu preciso, quando eu quero. O que Deus tem sido para você? Ei, sabe o que Deus quer ser para você? Deus quer ser não apenas a luz no fim do túnel e nem aquele que apenas resolve tudo, mas Ele quer ser a resposta para as suas maiores indagações. Deus quer ser o refrigério para a tua alma. Deus quer ser, meu irmão, o acalento, o abraço nos dias de angústia. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Moisés dizendo para Deus: Deus, quando eu chegar no Egito, qual o teu nome?
O que eu digo para Faraó? E a resposta de Deus é clara: diga que o eu sou está te enviando. Simples. Quando Deus diz o eu sou, Deus estava dizendo: Moisés, eu serei para você tudo o que você necessitar. E não foi isso? Na fome, Deus foi o maná. Na sede, Deus foi a água que saiu da rocha. Na noite fria do deserto, Deus foi coluna de fogo. E no meio do dia, a nuvem que guiava os passos de Israel. Você não está entendendo o que Deus tem sido para você? Deus quer ser tudo aquilo que você necessitar. Aí Davi diz: o Senhor, primeiro lugar na minha vida, é meu. Quando eu li isso aqui pela primeira vez há muito tempo atrás, eu percebi uma audácia de Davi. Quando ele diz assim: o Senhor é meu. Como pode um ser mortal olhar para um ser incriável e dizer: tu é meu? Como pode a criatura olhar para o Criador e dizer: tu é meu? Aí eu fui orar. Eu disse: Deus, que audácia é essa de Davi? De dizer que o Senhor pertence a ele, de dizer que o Senhor é dele. Como pode um homem, um ser criável, um ser totalmente governável, olhar para um ser ingovernável e dizer que o Senhor pertence a ele? Aí o Espírito ministrou algo no meu coração, e Deus me disse assim ao meu coração: eu só posso ser de alguém se em primeiro lugar esse alguém já for meu. Sabe por que Davi podia dizer que Deus era dele? Porque Davi era totalmente de Deus. Lembra da unção? Lembra do dia que o azeite desceu sobre a cabeça de Davi? A Bíblia diz: e Davi foi ungido no meio de seus irmãos. E o texto diz: e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A palavra apoderar no original ali é tomar para si. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Davi, até hoje tu era do teu papai e da tua mamãe, mas a partir de hoje, depois da unção, tu é propriedade exclusiva minha. Você é totalmente meu. Quando Davi diz que Deus é dele, Davi podia dizer isso porque Davi há muito tempo já pertencia ao Senhor. Pergunte para quem está do seu lado: você pertence a Deus? Ou você pertence às suas convicções? Ou você pertence ao seu dinheiro? Ou você pertence à sua fama? Ou você pertence ao seu luxo? A quem você pertence? Se você pertence a Deus, fique tranquilo, os planos, projetos, promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Eu encerro, eu concluo. Sei que a minha fala aqui é também representando os meus companheiros de ministério, pastores, obreiros, dirigentes que estão aqui essa noite para honrar o nosso pastor. Sei que represento a cada um aqui, e eu posso afirmar que é maravilhoso, é extraordinário, é simples, é fácil seguir o nosso pastor. Por quê? Porque ele segue a Jesus. É simples, é fácil, é maravilhoso seguir o nosso pastor, porque nós já entendemos a posição de Deus na vida dele. Essa igreja já entendeu a posição de Deus na vida dele. O ministério já entendeu a posição de Deus na vida do nosso pastor. Deus está em primeiro lugar. Por isso que o inferno ruge como leão. Mas não é leão, o diabo não é leão, é um gatinho assustado. Mas ele ruge como? O único leão da Bíblia é o leão da tribo de Judá. Mas ele ruge como? Porque ele sabe que Deus está em primeiro lugar nessa igreja. Ele sabe que Deus está em primeiro lugar no ministério dessa igreja. Ele sabe que Deus ocupa o primeiro lugar aqui nessa igreja. Por isso que ele trabalha, mas ele é um derrotado, e por isso que essa igreja só avança e cresce, porque Deus está em primeiro lugar. Enquanto Deus estiver em primeiro lugar, vamos crescer,
Vamos avançar, e o nome do Senhor será glorificado. Levante uma das suas mãos, porque eu libero uma palavra profética sobre a sua vida essa noite. Se Deus não está em primeiro lugar na sua vida, coloque-o em primeiro lugar, porque daqui para o final do ano, o que Deus fará em ti, por ti e sobre ti, vai glorificar o nome dEle. Quando você chegar lá em dezembro, você vai olhar para trás e vai dizer: foi o melhor ano da minha vida, porque Deus esteve em primeiro lugar. Ele foi na frente, tirou o laço, derrubou o muro, abriu a porta e eu venci. Quem recebe essa palavra, pega, porque é de Deus sobre a tua vida hoje. Fique de pé, por favor. Todos os insucessos que você teve até hoje, talvez se dá o fato de Deus não estar em primeiro lugar. Mas a partir do momento que Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, eu creio que você viverá o extraordinário de Deus sobre a sua casa e a sua família. Eu quero orar pela vida do nosso pastor, e quero pedir, pastor Nilton, chegue aqui por favor. Pastora Regina, nossa mãe, chegue aqui por favor. Nós vamos orar para que o Senhor siga abençoando o nosso pastor, sua casa, sua família, para que os projetos de Deus se cumpram cada dia mais na vida dos nossos pastores. E como disse, represento os meus companheiros de ministério, quero chamá-los aqui. Todos os pastores, obreiros integrados do campo de Blumenau, venham aqui ao altar juntamente comigo. Nós vamos orar pelo nosso pastor. Vamos orar, vamos clamar a Deus pela vida dele. Aleluia, 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 aleluia. O sucesso dessa igreja, o crescimento dessa igreja se dá ao fato de que nós temos um pastor que estabeleceu Deus como prioridade da sua vida. O que Deus está fazendo no nosso estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná se dá ao fato de que o presidente da nossa convenção, que é o nosso pastor, estabeleceu Deus como prioridade da sua vida. Queridos, Deus tem dado a esse grupo de pessoas, homens que aqui estão, o privilégio de andar perto do pastor Nilton. Nós já passamos madrugadas em oração. E o que eu vou compartilhar aqui são coisas que só os pastores já viveram e presenciaram. De madrugadas de oração, que dobramos o joelho meia-noite e vamos até às 5 da manhã, 6 da manhã, orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando por essa cidade, para que vidas sejam alcançadas. E todas as vezes nesses momentos de oração, sabe o que nós vemos? Nós vemos o nosso pastor dobrar o joelho à meia-noite e só levantar às 5. Muitos de nós, obreiros mais jovens, e eu me sinto envergonhado de chegar por 2h30, 3 horas e não aguentar mais, ter que levantar, tomar uma água e voltar e encontrar o servo de Deus na mesma posição, clamando, buscando e orando. Porque o nosso pastor entendeu a posição de Deus na sua vida. Todas as vezes, principalmente nos cultos de Santa Ceia, ele levanta a mão e estende a mão sobre a sua vida para te abençoar. Hoje a igreja de Blumenau, o ministério de Blumenau, vai estender a mão sobre a vida do nosso pastor. E nós vamos orar, e nós vamos clamar para que Deus continue dando saúde a ele, para que Deus continue dando projetos a ele, para que Deus continue levando ele ainda mais além, porque o sucesso dele é o nosso sucesso, a alegria dele é a nossa alegria. Você pode levantar a sua mão aqui. Quero chamar o pastor Ricardo para chegar aqui e fazer essa oração, e toda a igreja de Blumenau estenda a mão para cá, e vamos orar pela vida do nosso pastor, a vida da nossa pastora, para que Deus siga abençoando esse casal. Senhor, a nossa palavra é de gratidão ao Senhor, pela vida do nosso pastor, pelo seu trabalho, a sua abnegação, pela vida da nossa pastora.
A nossa palavra hoje, Senhor, é obrigado, porque o Senhor nos deu um exemplo a seguir. O Senhor nos deu um exemplo a ser copiado, a ser imitado. E hoje nós estamos aqui como tua igreja para celebrar a sua vida, celebrar, Senhor, a sua existência. Hoje, Senhor, como tua igreja, nós estendemos as mãos para ministrar bênção sem medida sobre a vida do nosso pastor. Nós ministramos sobre ele bênção sem medida sobre a sua família. Nós pedimos saúde ao nosso pastor. Dê saúde, saúde, Senhor, para prosseguir, saúde para ir avante. Nós pedimos, Senhor, saúde para continuar com as suas mãos estendidas, abençoando a igreja, saúde para continuar pregando com ousadia, como ele tem pregado a tua verdade. Nós pedimos proteção nas estradas, Senhor. São muitos os quilômetros, são muitas as estradas que o teu filho tem perseguido, Senhor, e percorrido por esse estado. Aonde ele chegar, Senhor, dê a ele proteção. A tua igreja esta noite está estendendo as mãos, pedindo a ti que o proteja, que o guarde, que ele, Senhor, esteja protegido na palma das tuas mãos. A tua igreja esta noite, Senhor, pede sabedoria ao teu servo. Dê sabedoria nas decisões. São decisões importantes. Sobre ele está, Senhor, a autoridade de decidir. Que o Senhor dê a ele todos os dias a decisão certa e correta. Senhor, hoje, como tua igreja, nós ainda pedimos autoridade e unção ao teu servo. Ele ainda tem, Senhor, muito a percorrer, e nós pedimos a ele porção dobrada do teu Espírito, porção dobrada do teu Espírito, que ele cure enfermos, Senhor, que ele ganhe mais almas, que ele esteja, Senhor, estendendo as mãos, e o teu Espírito esteja, Senhor, sendo dado sem medida à tua igreja. Nós hoje estamos, Senhor, desejosos que ainda uma porção dobrada do teu Espírito seja derramado sobre a tua igreja, pela vida do teu filho. Nós hoje, tua igreja, pedimos a ti, Senhor, usa ele mais, usa ele ainda mais, usa ele ainda mais, que sobre os seus lábios ainda uma palavra de unção flua sobre a vida dos obreiros, sobre a vida das crianças, sobre a vida dos jovens, sobre a vida, Senhor, dos anciões. Sobre a boca dele esteja uma palavra de autoridade e ousadia ainda. Nós abençoamos o seu filho com esta sorte de bênçãos e cremos, Senhor, que tu estarás o abençoando o ainda mais. Igreja de Cristo, diga amém bem forte se você concorda e crê.